Olá, tudo bem? Eu sou o professor Miranda, da Secretaria de Esportes de Araraquara, e hoje a gente continua com o nosso programa Saúde Total, a nossa aula número 2. E hoje nós vamos falar sobre os maus hábitos. E o que seriam os maus hábitos? Dentro do nosso programa de saúde, a gente vai pensar em maus hábitos como sedentarismo ou inatividade, uma má alimentação, uma alimentação de má qualidade e a síndrome do pensamento acelerado. Então eu pretendo detalhar com vocês cada um desses maus hábitos e por que a gente chega a ter esses maus hábitos, o que nos leva a vivenciar esses maus hábitos. Bem, para falar dos maus hábitos, eu vou fazer uma viagem com vocês pela história. Então vamos pensar nas tribos ancestrais, no homem ancestral. Ele vivia de forma nômade, as tribos viviam de forma nômade, ele caçava, pescava e coletava. Então a vida dele era voltada para a subsistência. Ele tinha muita atividade física, ele tinha uma alimentação variada, tinha uma alimentação baseada em gorduras, principalmente da carne, do peixe, raízes, né? Então era uma alimentação diversificada porque ele comia aquilo que aparecia. Tinha muito exercício, muita atividade física, exercício entre aspas, né? Não era exercício, era atividade física, mas servia como exercício. Então ele mantinha o seu corpo forte, resistente. Ele dormia bastante, porque quando baixava o sol ele já ia dormir, acordava cedo para ir caçar, voltava, preparava o alimento, descansava, procriava. Então era uma vida voltada para subsistência, tá? Uma vida muito difícil, mas uma vida sem muitas preocupações, que não fossem as preocupações para sobreviver, tá bom? E o que mudou? O que mudou foi que nós vivemos 3 milhões de anos praticamente como caçadores, pescadores, coletores. E há 10 mil anos atrás, o homem domesticou os alimentos, veio a agricultura. O homem nessa época ainda fazia muita atividade física porque não existiam as tecnologias para produzir os alimentos que existem hoje. Mas ele diminuiu o número de alimentos que ele comia. Os alimentos que foram domesticados, trigo, milho, cevada, soja, as frutas que foram plantadas, porque na floresta ele também não tinha todas essas frutas, constituiu-se na base da alimentação do ser humano moderno. Inicialmente, então, ele tinha ainda bastante atividade, um reduzido número de alimentos em relação ao que ele comia antes, e as preocupações começam a aparecer, porque ele se torna um homem mais sedentário, um homem que tem uma relação social com o mundo um pouco maior. Começam a existir as trocas, o escambo, depois vem o dinheiro, depois vão aumentando as tecnologias e aumentando e melhorando as tecnologias. Então já começa a existir um certo nível de preocupação, de estresse, que não existia na época de coletor-caçador, tá? É um estresse diferente, é um nível de estresse, de certa forma, maior. E hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje, a gente vive em um mundo que a tecnologia está aflorada, que tudo ficou, de certa forma, mais fácil, que o homem pode viver de uma maneira mais sossegada. Por outro lado, ele faz menos
menos atividade, ele come pior do que comia, porque nós estamos no mundo do fast food, no mundo do alimento industrializado, no mundo da química, no mundo do transgênico e no mundo de um excessivo número de informações que leva o homem a ter milhares e milhares de preocupações. Então a gente faz menos atividade física, a gente come pior que comia e a gente tem um nível de estresse mental muito, muito maior. Outra coisa muito perigosa que está acontecendo com a gente, seres humanos modernos, é que existe uma indústria do lucro, uma indústria que quer ganhar dinheiro, e essa indústria bate na sua porta a cada dia. Você vai receber uma infinidade de ofertas para que o seu dinheiro saia do seu bolso e vá para o bolso daquele que está te oferecendo determinado produto. Um dos produtos que nos causa mau hábito, o da má alimentação, é a indústria alimentícia. Ela quer que você coma e coma cada vez mais. Para isso ela faz produtos cada vez mais saborosos, porém produtos que não te fazem melhorar a saúde. Muito pelo contrário, esses produtos te prejudicam a saúde. Produtos muito açucarados, produtos com muito sódio, produtos com muitos elementos químicos, aos quais o seu organismo, não reconhecendo como fontes naturais de nutrição, ele se protege de uma forma que te inflama o corpo. Então, quando você absorve, consome esses produtos, teu corpo fica inflamado, porque ele não reconhece aquilo como um nutriente natural para o teu corpo. Então, esse é um dos primeiros maus hábitos que eu queria te falar. Você acaba comendo coisas sem necessidade para a sua nutrição, porque são gostosos e porque, de certa forma, no nível de estresse que você está, consumi-los te dá um certo nível de prazer, um prazer imediato, que depois se transforma em doença. Mas aquele prazer imediato te pega pelo paladar, te pega pelo estômago. Isso falando em má alimentação. E o sedentarismo? A tecnologia veio assumir o seu papel de facilitar a vida do ser humano. Porém, o ser humano, se ele não trabalha numa profissão que exige dele uma atividade física, uma movimentação, ele acaba ficando cada vez mais e mais parado, ou na frente da televisão, ou na frente do celular. Então as tecnologias que te trouxeram um conforto, elas também estão te trazendo problemas com relação à sua saúde. Então, 2 maus hábitos aqui que a gente discriminou, tá? Má alimentação e sedentarismo. O terceiro mau hábito, que eu vou falar um pouquinho apenas para vocês, é sobre a síndrome do pensamento acelerado. E o que seria isso? Com a quantidade enorme de informações que você tem, com o estresse, com as preocupações modernas, a sua mente está sempre pensando em alguma coisa. Lembra quando eu falei dos nossos ancestrais, as preocupações eram relativas à sobrevivência? Hoje, as preocupações não são mais relativas à sobrevivência. Você não tem medo
que um leão vai te comer. Você não tem preocupação de ter que ir atrás da caça, ou de ter que pescar um peixe, ou de ter que buscar uma raiz. Você vai no supermercado e compra aquilo que você quer. Porém, existem muitas outras preocupações pelo excesso de informações que a gente tem, e como a gente não sabe priorizar aquilo que nós temos que realmente nos preocupar, a gente fica com problemas e problemas e problemas e fica preocupado ou pré-ocupado. Uma coisa que a gente não precisava se ocupar, mas a gente já está se ocupando, tá? Então, esses são os maus hábitos que a gente vai ter que diagnosticar e a gente vai ter que fazer mudanças. E quais são as mudanças a serem feitas? Bem, já existe nesse nosso mundo moderno pessoas que perceberam o que está acontecendo, perceberam quais são os maus hábitos a se enfrentar e estão tentando colocar uma nova perspectiva, novos caminhos por onde você pode ir e buscar a saúde perdida. A proposta de educadores físicos, de cientistas da saúde, de nutricionistas, fisioterapeutas, médicos com um olhar diferente daquele que só olhava para a doença. Uma atitude voltada para o ganho da saúde, essa saúde total que eu estou falando para vocês neste programa. Uma tomada de consciência do que foi e do que é, e de como a gente vai querer que a nossa vida seja daqui para frente. Enfrentando esses maus hábitos, mudando de atitude, a gente vai fazer do aqui e do agora uma ponte para um futuro melhor. Então, a minha mensagem nesta segunda aula era essa: falar sobre os maus hábitos e de como nós, dentro desse programa, vamos enfrentá-los. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima aula.